Não existe moto perfeita. Toda moto vai ter um limite. Toda moto vai exigir algum tipo de adaptação. E provavelmente toda moto vai te deixar na mão em algum momento. Mas talvez exista uma moto que faça a coisa mais importante. Ela te faz partir. Eu ando de moto desde 2004. Mas eu não tive muitas motos diferentes. E todas as que eu tive foram de baixa cilindrada. A não ser uma Falcon 400 que me roubaram em 2 semanas, e isso é outra história. De resto foram 2 Tornados e uma Teneré, todas 250 cilindradas. Eu já rodei mais de 100 mil quilômetros com essas motos. Elas já quebraram, mas nunca me deixaram na mão. A Teneré, ela me levou a lugares que eu nunca nem imaginava atravessar. Teve uma vez, quando eu ainda tinha a Tornado, que um motociclista me perguntou quando é que eu ia comprar uma moto de verdade. Eu tinha acabado de chegar com a Tornado de uma viagem de 4 mil quilômetros pelo sul, com garupa com a minha esposa, e tinha sido incrível. A gente fez a Serra do Rio do Rastro, fomos até o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, e aquela pergunta ficou na minha cabeça. O que será que aconteceu para essa pessoa pensar desse jeito? Agora que eu já rodei milhares de quilômetros pelo Brasil, já fui até o Atacama, eu realmente entendo que qualquer moto vai a qualquer lugar. Umas vão te levar com mais conforto, outras vão ditar mais o caminho que você vai seguir, mas todas elas vão. Eu já vi uma Honda Bis que foi até Ushuaia, outra Honda Bis eu vi atravessando os canyons do Viana. O que mais importa não é a motocicleta, é o que está na sua cabeça. E o que todas essas pessoas com essas motos ditas não preparadas para fazer esse tipo de viagem têm é a alma de motociclista. E não quer dizer que é porque a moto tem mais cilindrada ou porque ela é maior, que ela é melhor e vai mais longe. A melhor moto é aquela que te deixa confortável para fazer o que você ama. Mas agora, com 45 anos, eu comecei a perceber que a Teneré estava ficando cansativa para viagens longas. Não era a moto, era o meu corpo. Eu não sou mais um garoto. E depois de muitos dias na estrada com caminhão, vento, terra, o cansaço começa a bater de um jeito diferente. Eu percebi isso quando eu voltei do Atacama. Eu estacionei a moto na garagem e fiquei meses sem encostar nela. E aí eu comecei a perceber que eu tinha ficado cansado demais para poder subir nela de novo. Depois de um tempo acabou passando, porque o desejo de conhecer lugares, de estar em movimento com a moto, era muito maior do que esse problema do cansaço. Depois de um tempo, eu acabei subindo na moto de novo e ainda fui rodar até o Ceará, passando pelo Raso da Catarina e diversos outros lugares incríveis. A viagem foi maravilhosa, a moto foi perfeita, mas eu percebi que realmente eu estava ficando muito cansado. A obsessão por conhecer esse tipo de lugar é maior do que a limitação física. Mas eu entendi que era hora de mudar, para me respeitar. Cada viagem é diferente e todas elas te dão um pouquinho mais de confiança para rodar aquele quilômetro a mais. E essa confiança está fazendo com que as minhas viagens comecem a ficar um pouco mais complicadas, mais distantes, mais extremas e mais isoladas. Eu quero poder vivenciar esses lugares com confiança em mim e, claro, na moto. Nesse ponto, a Teneré estava começando a me deixar com um pouco de dúvida, com uma pulga atrás da orelha. Passar por lugares como a Transamazônica, a Puna ou qualquer outra ideia maluca que passe pela minha cabeça já estava começando a me deixar com dúvida. É claro que as dúvidas sempre vão existir, mas se eu puder mitigar um pouco para me sentir mais confortável, eu vou tentar. Eu não quero que as limitações do meu corpo, que eu estava sentindo com a Teneré, me parem. Eu precisava de uma moto que me fizesse ter esse ímpeto de subir nela e sair novamente. Por isso que eu troquei pela Himalayan 450. Eu ainda não rodei muito com ela, mas os 1.500 quilômetros que eu fiz em 3 dias, com 250 de terra, areia e mato pela canastra, me deixaram bem animado. A Himalayan foi super bem. Eu gostei do fôlego que ela tinha nas ultrapassagens na estrada, da potência que ela tem e da forma como ela se comportou nas trilhas da canastra. Com tantas variáveis diferentes numa viagem como essa para Puna, eu não queria que a moto fosse mais um ponto para eu ficar preocupado. Isso não vai eliminar os problemas que eu vou encontrar por lá, como vento, altitude, isolamento, mas me deixa mais confortável para enfrentar eles de frente. E agora eu me sinto mais preparado para fazer viagem desse tipo novamente. A Himalayan não vai ser perfeita, eu tenho certeza disso. Mas olhando para uma viagem dessa como a da Puna, eu penso, acho que eu consigo atravessar essas paisagens. Muitas vezes isso é o suficiente. Até agora foi. Eu tenho certeza que eu vou construir uma história tão incrível com a Himalayan quanto a que eu construí com a Teneré. E isso é o suficiente. Porque talvez a moto certa não seja aquela que é maravilhosa no papel. Talvez seja a moto que te faz partir.